Olá, meu amigo, olá, minha amiga da rede de associações comerciais. Seja bem-vindo ao Facesp Podcast, um estúdio montado aqui na primeira convenção de vendas das soluções empresariais da rede Facesp, aqui, direto de Águas de Lindóia. E no episódio de hoje, vamos conversar com a diretora de atendimento do Intal, a Priscila Mercado. Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada, Kleber. Obrigada pelo convite. Bora lá bater um papo. Vamos lá, vamos conversar sobre o Intal, que o Intal é uma das principais soluções das associações comerciais. Mas antes de a gente começar a entrar no detalhe de como funciona, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o Intal, o que é o Instituto Talentos, Priscila. O Instituto Talentos, Kleber, ele já está com 16 anos aí numa jornada que vem antes da criação do Instituto Talentos, era perfil de talentos. A gente tem essa parceria aí antiga já, a gente fala com a Facesp, e é uma entidade sem fins lucrativos, e a nossa vocação, nossa missão é a inserção de pessoas no mercado de trabalho. Tá, isso daí a gente tem 3 programas diferentes que a gente atua e são soluções de verdade. Tá? Então, nessa pegada aí de entidades sem fins lucrativos, o principal que a gente tem é realmente propiciar aprendizado para os jovens, que eles possam construir sua autonomia, sua cidadania. E a gente faz isso muito bem aí em parceria com a Facesp e com as associações comerciais. Muito legal, Priscila. A gente sabe que uma das principais soluções que o Intal oferece é o programa de estágio. Sim. E o estágio, além de tudo que envolve, de educação, de oportunidades, também é uma grande ferramenta social, né? Então eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona essa questão do programa de estágio no Intal com as associações comerciais. É uma das nossas soluções mais fáceis de trabalhar, viu, Kleber? Porque o programa de estágio, a associação comercial, ela só precisa de um treinamento, né, para entender da parte da legislação, como que ela vai atuar, oferecer isso para os associados. Então a gente faz essa transferência de know-how, de conhecimento e o treinamento do nosso sistema operacional. Mas é um produto fácil de trabalhar porque o associado ele precisa, né, dessa mão de obra, ele precisa de alguém atuando lá no dia a dia, e é uma das maiores dificuldades do empresário é encontrar essa mão de obra qualificada, e o estágio casa com isso. Por quê? Porque o estudante ele vai atuar dentro da empresa em atividades que sejam compatíveis com o curso que ele faz na escola. E a associação comercial, ela vai buscar esses jovens e levar até as empresas, né? E o Intal, ele fomenta isso junto com a associação comercial, facilita o processo. Então, é um produto fácil de trabalhar. A gente fala produto, às vezes a gente até pergunta, né? Assim, produto, serviço, a gente chama, na verdade, a solução, né? Porque vai atender ali a necessidade dos jovens de uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e do associado, né? A empresa ali na ponta que precisa desse pessoal, e a gente vai unir as duas pontas. Legal. Em relação ao estágio, assim, como é que funciona em relação ao empreendedor, do lado de cá, do balcão? Há alguma legislação que estabelece a necessidade de ter estagiário, uma empresa com maior, ou não? Não. Só a mesma oportunidade? O estágio, ele tem uma lei específica que rege fora da CLT, e ele não tem o vínculo empregatício, tanto é que se você pegar a legislação do estágio, fala que é um ato educativo desenvolvido no ambiente de trabalho. Mas as empresas não são obrigadas a contratar, não existe cota. Então, contrata aquela empresa que tem interesse. E o estudante também, daí só para diferenciar, a gente tem 2 tipos de estágio. Tem o estágio obrigatório, que é aquele estágio que o estudante tem que fazer, porque senão ele não se forma. Tem que estar lá dentro do currículo dele, do plano pedagógico do curso. E esse estágio, normalmente ele não é remunerado, não tem valor de bolsa, e ele tem que fazer lá no finalzinho do curso. E o estágio que a gente oferece, que é o que as associações comerciais vão trabalhar no dia a dia, é o estágio não obrigatório. Então ele acresce, né, acrescenta ali a carga horária normal do curso, e ele é remunerado obrigatoriamente. Então o associado ele vai pagar um valor de bolsa para esse estagiário. Daí eu acho que é até legal a gente já falar que o valor da bolsa o valor da bolsa ele não tem nem mínimo nem máximo, ele não segue piso da categoria, o salário mínimo. Então é o valor que o associado achar interessante e que o estudante obviamente tem que aceitar, né?
mas ele não tem obrigatoriedade de fazer aquele estágio nem de contratar. Mas contratando, o associado ele se beneficia por não ter o vínculo empregatício, ele pode ficar com esse estudante durante um período de até 2 anos, né? São estágios de no máximo 24 meses, e é o tempo que a gente entende, e a legislação ela pensou nisso, que é o tempo de aprendizado, né? De desenvolver competências, e o estudante a gente espera que lá no final esse estagiário ele possa ser absorvido no quadro de funcionários efetivado, né? Mas se porventura não for, pode acontecer uma rescisão a qualquer momento sem pagamento de multa, sem aviso prévio. Então é muito menos burocrático do que uma contratação de um funcionário, né, CLTista, mas não é obrigatório. Legal. E a gente sabe que o Intal é, de fato, uma das soluções mais importantes dentro do portfólio, dentro das nossas soluções empresariais. E muitas associações já trabalham com essa solução. Mas o que a associação comercial que está nos assistindo agora pode fazer, pode começar a trabalhar para performar melhor? Essa é uma pergunta que a gente faz diariamente e conversa com as associações também, porque a gente percebe que as associações que se desenvolvem melhor são aquelas que abraçam o programa entendendo que ele também é um papel social ali, tanto para as empresas, né? A gente precisa motivar isso ali no associado, que ele entenda que ele está oferecendo uma oportunidade não só de aprendizado, mas de desenvolvimento, né, para esses estudantes. E a associação comercial, a partir do momento que ela começa a abrir as vagas, a divulgar isso, ela também está cumprindo um papel social, porque a inserção de pessoas no mercado de trabalho, ela é um papel social, né, um cumprimento disso. Então, as associações, elas precisam, antes de mais nada, é o que a gente fala assim, às vezes o pessoal tem preocupação de, eu preciso formar um banco de dados. É importante ter estudantes cadastrados, mas mais do que os estudantes cadastrados, a gente precisa das vagas. Não adianta você divulgar lá na escola, faça um cadastro, o estudante ele quer vaga, ele quer oportunidade. Então, assim, a gente precisa estar próximo das instituições de ensino. Para isso, o Intal ele já oferece convênio com 90% aí das instituições de ensino de nível técnico superior, a gente já mantém essa parceria estabelecida. E aquelas instituições de ensino que são do ensino médio, escola municipal, essas instituições a gente sugere que a associação comercial, assim, que já tem um relacionamento mais próximo, faça o contato, converse com o diretor ou diretora, diga que está atuando hoje com o Instituto Talentos, que é um agente de integração, é como a gente é conhecido quando a gente está falando de estágio. E peça daí sim, para que os estudantes se cadastrem, que eles busquem, mas em paralelo tem que ter um trabalho muito forte com o associado. Tem que vender para o associado a ideia de que o estágio é uma solução realmente, ajuda a diminuir a escassez de mão de obra, a qualificar a sua mão de obra, porque o associado ele vai ter oportunidade prática, né, de verdade ali, de desenvolver esses talentos de acordo com a cultura da empresa. São pessoas que vêm ali trocando uma falta de experiência pela força de vontade, pela curiosidade. Então, tem que abrir as vagas, né? E os benefícios ali pro associado, a gente elenca falando sim da redução de custo na folha de pagamento, mas dos outros pontos também, da flexibilidade na contratação. O Instituto Talentos é quem vai fazer toda a parte burocrática de contrato, de seguro, de acompanhamento de estágio, mas a associação ela vai unir essas duas pontes ali, a empresa com a vaga e o estudante que é o recurso humano que a gente vai conectar, né? Mas tem que fazer um trabalho próximo ali com as instituições de ensino, mas principalmente com o associado. Não adianta ter estudante se você não tiver vaga. Pois é, e é legal que também fideliza também o próprio associado. Com certeza. Um dos motivos da gente chamar isso de solução e de solução integrada, né, que a gente fala, que além do programa de estágio, a gente oferece também, né, a possibilidade do associado contratar aprendizes. A gente tem um outro programa que é o Aprendiz de Talentos. Ele é diferente do estágio, ele não tem a mesma flexibilidade do estagiário por não ter o vínculo empregatício. O aprendiz tem vínculo empregatício, é um contrato por prazo determinado, uma outra legislação, mas o associado ele consegue, com o mesmo parceiro, fechar. A gente fala assim, a gente tá fechando as portas, ele não precisa procurar estagiário com um parceiro, aprendiz com outro, até PCD, Kleber. A gente tem um programa que é para colocação de pessoas com deficiência, que atende empresas a partir de 100 funcionários, que elas têm cumprimento de cota obrigatório, né? A gente consegue atender isso também.
dentro do Intal. Então, vai dizer que o Intal, então, atende desde a pequenininha empresa, que não tem uma legislação, não tem a obrigatoriedade de ter estagiário, até a grande empresa. Se a gente for pegar até o gancho disso, você tem hoje muitas empresas que são MEI, né, na verdade. Então, o MEI também pode contratar estagiários. Ele não tem obrigação de contratar os aprendizes, que daí são empresas que têm cota, né, para cumprir ali a partir de 7 funcionários. O PCD também, a partir de 100 funcionários, mas o estagiário que não é obrigado, o MEI pode contratar. E o estagiário não compete com o funcionário que o MEI tem direito a contratar. Então, ele pode ter ali um funcionário e ter um estagiário também, porque o estagiário não tem o vínculo empregatício, né? Então, mesmo uma pequena empresa se beneficia. Ela vai conseguir ter estagiário em diversas áreas, diversas atividades, desde que as atividades sejam compatíveis com o curso que ela está contratando, né? Até um profissional liberal pode contratar um estagiário. Pode ser um advogado que atende sozinho, um contador que atende sozinho, um fisioterapeuta, desde que eles tenham registro no conselho da profissão, pode ter um estagiário. Ou seja, independentemente do porte aí da empresa, ela pode buscar informações, então, na associação comercial sobre como se beneficiar com certeza. do Intal. E a gente sabe que, inclusive aqui na primeira convenção de vendas, vocês focaram muito na apresentação em relação que a associação comercial e o Intal fazem essa dupla, uma parceria de sucesso. Então, qual que é o segredo? O que faz efetivamente ser uma parceria de sucesso, o Intal e a associação comercial? Não tinha como ser melhor, Kleber. O Instituto Talentos, pelo tempo que a gente tem aí de mercado, de conhecimento, a gente tem uma equipe bem sólida, né, no sentido de conhecimento de legislação, de procedimentos, de processos. A gente investe ali na tecnologia, um sistema que faz toda a ferramenta, todo o processo, mas a associação comercial, ela consegue fazer a logística disso, a entrega disso, porque se a gente for comparar ali com outros agentes de integração, outras entidades formadoras, né, de capacitação, quando a gente está falando do aprendiz, dificilmente você tem uma empresa, né, um agente de integração em municípios pequenos. E o Instituto Talentos, por atuar junto com a associação comercial, a gente consegue estar num município de 8 mil habitantes, né? Então, assim, o atendimento para o empresário local, ele passa a ser muito mais rápido, muito mais ágil, e ninguém conhece melhor a necessidade da empresa, a realidade daquele município do que a associação. Então, a associação, ela consegue fazer a entrega disso, um atendimento mais ágil, mais humanizado, porque apesar de eu estar falando aqui que a gente tem tecnologia, tem tudo, a gente ainda preza muito por esse atendimento no tete-a-tete, né, no olho. Então, o associado, ele tem uma necessidade e a associação comercial, com essas ferramentas que o Instituto Talentos oferece, ela vai conseguir atender essa necessidade do associado lá na ponta. Muito legal, Priscila. Bom, a gente sabe que a Facesp agora está passando por um novo momento de oferecer às associações comerciais condições e soluções para que elas sejam sustentáveis e consigam ser independentes. Eu queria que você avaliasse um pouquinho esse momento da Facesp aí na busca de oferecer essas condições para que nosso sistema seja sustentável. Bom, o Instituto Talentos, ele foi criado, na verdade, em parceria ali com a Facesp justamente para isso, para dar sustentabilidade para as associações comerciais, né? A intenção é que elas consigam operar esses programas, né, oferecer, implantar isso na cidade, que elas consigam ter uma remuneração também, porque elas vão receber um repasse, né, pelo trabalho que é feito. E isso vai manter a associação comercial de uma forma que ela consegue reinvestir essa remuneração, esse recurso no município, em prol do próprio município, né? Então, e são soluções que a gente sabe que, assim, tanto o programa de estágio quanto o programa de aprendizagem são necessidades reais das empresas, né? Que também não adiantava a gente ter um produto ali, um portfólio que não tivesse aderência, não tivesse necessidade lá na ponta. E a necessidade de contratação de recursos humanos, ela é diária, né? E a gente consegue daí unir ali, fechar as portas que a gente fala, seja com estagiário, seja com aprendiz, mesmo com PCD. Então, a gente tem a parte de atendimento real da necessidade do associado, a associação comercial tendo uma remuneração por isso, e nos programas, conforme ela vai aumentando, né, a quantidade de vagas, a quantidade de pessoas colocadas, ela vai tendo uma remuneração maior também, e que isso a longo prazo ajuda que ela se sustente, que ela se mantenha ali, né, reinvestindo em outras atividades. Então, e a gente ainda fala, Kleber, não só eu tô falando associado,
Às vezes tem cidade que tem parceria muito próxima com a prefeitura. E a prefeitura, sim, ela consegue dar uma visibilidade até maior para a associação comercial, né? Quando ela tem um programa, vou falar do programa de estágio nesse caso, não é nem do aprendiz, mas assim, ela tem um volume muito grande de contratação, Sim. né? E a gente consegue que essa associação comercial, ela tenha realmente uma remuneração aí a longo prazo maior, porque as prefeituras, elas costumam ter a manutenção daquelas vagas, quase que como permanente, né? Assim, saiu um estagiário, tem a reposição. Então, isso ajuda a associação comercial, sem dúvida nenhuma. Então, foi idealizado aí junto com a Facesp justamente para isso, que haja sustentabilidade aí para a associação comercial. Não, muito legal. Então, é mesmo, de fato, uma solução bem importante aí que beneficia todo mundo, a comunidade, o aluno, a educação e a própria associação comercial. Priscila, obrigado pela presença. Imagina, eu que pela agradeço. Aí a gente só reitera aí o nosso empenho, a nossa vontade de que a parceria ela seja realmente sólida e estável para todo mundo. Então, obrigada pelo convite. Obrigado pela participação aqui, tá bom? Bom, não se esquece de se inscrever no canal da Facesp, também de ativar as notificações. Até o próximo episódio.